Alô, criançada, o Jaimão chegou. Sejam bem-vindos a mais um episódio Focus 23. Hoje, um bigode adicional. Hoje, Roger veio sem se caracterizar o trabalho, veio direto da casa dele sem produção. Eu, Jaime Marcelo, ao lado do mestre Roger Chedi. Estamos aí hoje para apresentar um grande dançarino. Para de querer. Ele tá querendo agradar o nosso convidado, esse palhaço que está aqui hoje. Paulo Barros! Paulo Barros. O Rogério é nome de palhaço, hein? Rogério Avanzi, o Mas Picolino. você acha que eu ganhei esse nome por quê? Paulo Barros. Olá. Paulo Barros. Seja bem-vindo Obrigado. a essa palhaçada de hoje. Isso. Focus 23, universo da palhaçada. Sim. Sejam bem-vindos. Nossa homenagem a todos os palhaços do Brasil. E a todos os comediantes também, né? É uma pena que uma profissão tão linda como a do palhaço seja atribuída a político, né? Porque não dá, né? Afinal, uma das maiores qualidades que esse povo tem, os comediantes, palhaços, todos esses, é poder trazer alegria na vida das pessoas. Não que nem os palhaços lá de Brasília. Eles não são palhaços. Nós vamos usar outro termo para ele. Você se lembra do filme do Stephen King? Qual era o nome em português? Langoliers, aquele era Fenda no Tempo. Os políticos não serão mais chamados de palhaços. A partir de hoje eu decreto que político será chamado de Langoliers. Langoliers. Tenho dito. Sim. Seja bem-vindo, Paulo Barros. Obrigado. Muito obrigado pela gentileza de vir conhecer aqui o nosso espaço Focus 23. Vamos ter um bate-papo super agradável, conhecer um pouquinho mais sobre você. Já nós vamos tirar isso daqui. Eu ficaria o dia todo, mas não dá. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente, Paulo. Da sua história. Tudo começou em 1973. Não, tô brincando. Posso tirar? Vamos tirar agora. Agora somos sérios. A conversa agora vai ser séria. Então, meu nome é Paulo Barros, eu sou palhaço de profissão, sou ator, também produtor, enroscou ali. Produtor, palhaço, ator, atualmente diretor do movimento Sou Um de 11 milhões de trabalhadores da cultura, cofundador desse movimento. E tenho minha produtora também, que é a Oficina Cult, com a Ana Luísa Pradella, minha sócia. E é isso. Paulo, você veio de uma família de artistas ou você teve que despertar isso? É o primeiro da geração. Ou você é o primeiro? Então, meu pai ele vendia bala no circo. E vendia gato porque na época tinha os animais no circo, né? E ele vendia gato para poder ganhar o ingresso, né? Ele dava o gato pro dono do circo, acho que ele dava para os leões, lá jogava para os leões, e meu pai ganhava o ingresso. E vendia bala durante os shows, né? Durante as apresentações. Duas atividades parecidas. Ou seja, ele era chefe de cozinha, né? Mas, não, eu sou, na verdade, não sou de família circense. A primeira pessoa que começou a trabalhar no circo fui eu, meu irmão também chegou a trabalhar. A gente trabalhou pouco tempo em lona. E montei uma companhia com ele em 96, que era a Bela Companhia. E a gente trabalha desde então também com arte circense e palhaçaria. E começaram por onde? Então, eu comecei em São Pedro, com o Stupim, que ele era um palhaço de família circense. E fiquei um tempo trabalhando com ele, me apaixonei pela arte circense e dali não parei mais. Aí fui estudar palhaçaria, estudei pelo Brasil todo e também fora do país. Aí, Como é que é estudar palhaçaria? Olha, é muito louco, porque é um universo, né? Porque, na verdade, é uma arte. Ser palhaço não é que nem o pessoal brinca chamando os caras lá de Brasília, mas sim, não, né? Você... é uma arte. Na verdade, a gente fala que o palhaço, você não faz o palhaço, você descobre o palhaço. Porque cada um de nós tem a sua criança interior. O palhaço, ele nada mais é do que você deixar isso aflorar e é o lúdico, é a brincadeira. Eu acho que tem muito distrair, né?
Distrair de quem você vai fazer sorrir alguma coisa, não é mais ou menos isso? Descobrir o teu talento também. Extrair o sorriso, porque vai muito de você ter sensibilidade, né? Sim. Na verdade, é um conjunto de coisas. O palhaço, ele tem a questão da percepção, né? Da sensibilidade, de você estar atento com tudo o que acontece. Então, vamos supor, eu sou palhaço, eu tô aqui com vocês, caiu uma caneta ali, eu vou olhar a caneta, entendeu? Então, o palhaço, ele tá atento a tudo. Então, essa atenção é importante. A coisa da criança interior. Tem uma outra questão do palhaço, que é você explorar o seu ridículo. Então, a gente fala que o palhaço, ele não faz graça. Ele não precisa fazer graça, ele é engraçado. Porque é aquele ponto mais frágil teu que você vai expor. Tudo aquilo que você faz se torna engraçado, independente do que. Às vezes um olhar, né? Tanto é que os palhaços mais velhos, né? Conforme você vai envelhecendo na profissão, esses são os mais engraçados. Porque esse ele entra no palco, só o jeito que ele para, o pessoal já ri, entendeu? O jeito que ele olha, o pessoal já ri. Eu acho que tem muito ator que é palhaço, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, muito ator que veio de circo, e mesmo atores que nunca foram pro circo, eu acho que eles se identificam muito com... Você falando assim do palhaço, né? Você falou assim, um palhaço só de olhar, assim, ele envelhece a expressão. Eu me lembrei daquele ator que fazia a dupla... Era o Gene Wilder, que fazia dupla com outro, que eles fizeram Cegos, Surdos e Loucos. Nossa, era muito bom isso. Né? Eu não sei o nome dele. E o interessante é que nesse filme Cegos, Surdos e Loucos, um era cego, o outro era surdo. Então, porra, na expressão você já começava a rir, cara. Porque não precisa, você ri da situação, que eles se colocam, né? Eu acho que da maneira que eles se portam naquela situação. Isso que você mais ou menos diz quando o cara mais envelhece, acho que o cara sabe usar melhor essas expressões. Sabe o que é engraçado? Eu me identifico um pouco com isso, porque eu fui aqualouco. Sim. E o papel do aqualouco que é? Você é obrigado a fazer as pessoas rirem sem você falar, fazendo mímica. Sim. Olha, eu assisti. Quem sabe? Eu acho que na minha cabeça, no meu inconsciente, deve ter alguma referência aí de vocês. Eu provavelmente fui pra aí também. Dele, porque eu até nado bem, mas eu não salto nem de cima. Sabe quem é um grande comediante e começou como aqualouco? Quem? Ronald Golias. Golias. É mesmo, não sabia. Golias começou como aqualouco. Eu sabia. Fantástico. Me diga uma coisa. Antes da gente partir para outras vertentes, só para finalizar isso, né? Tem muito do convívio assim do palhaço. Tem muita disputa, tipo assim, porque o palhaço, alguns trabalham sozinhos, não é isso? E alguns trabalham em dupla. Tem muita disputa assim de palhaço, tipo, cara disputar, porque o palhaço eu vejo que em muitos lugares, eu achava que era só esse lance para criança, mas não, eu viajando por vários lugares eu vi, tem palhaço que tem status de ídolo, né? Claro. Né? E não só pelos que fizeram televisão, mas... Sim, Tortel espanhol, Tortel Poltrona, você tem o Django, que inclusive essa semana ele deu uma declaração que ele está com câncer terminal aí, que é um grande palhaço americano, Django. Tem o Léo Bassi, o italiano, que são conhecidos no mundo inteiro. E vários outros, Moscone, enfim. E rola uma disputa, assim, em cada circo, assim, de disputa por território, tipo, eu sou melhor ou não? Não, cara, eu acho que... Ou você não viveu isso? Não, eu acho que não. Eu acho que existe uma... que eu vejo, assim, é uma grande amizade entre todos eles. Nunca vi... De verdade, você falando, nunca tinha pensado nisso, tá? Mas você falando agora, nunca vi. Disputa, não, pelo contrário, um ajuda o outro, é todo mundo muito unido. Esse pessoal, não sei te dizer, por exemplo, o pessoal do Malabares, do Equilíbrio, do Palhaço eu posso falar com segurança que é todo mundo mesmo muito amigo, cara. Legal. Em qual deles você se espelhou? Olha, eu fiz um curso e trabalhei com Moscone, na Espanha. Que espetáculo. E assim, foi um dos que eu mais gostei.
E eu acho que... Eu não vou te falar que eu me espelhei, porque quando eu conheci o trabalho do Moscone, eu já tinha descoberto o meu clown, o meu palhaço. Então... Mas eu me identifiquei muito com o trabalho dele, tá? Que é um trabalho um pouco mais intimista. Ele não segue a linha, por exemplo, do palhaço americano, ou então de picadeiro, que é um outro tipo de... É uma outra linha do que palhaço. É mais bacana, né? Aquele que você quase não fala, ele fica lá... Aí um olharzinho, um sorrisinho sem graça, alguma coisa. Então você busca por um outro caminho, né? O riso, tá? O Moscone foi um cara que eu gostei muito. O legal do palhaço... é incrível, né? Acho que é o 3º ou 4º episódio que a gente faz que eu tenho que repetir a mesma coisa, mas porque vem pessoas ligadas à arte e ao humor. Mas o legal do palhaço, me agrada muito o trabalho do palhaço, porque ele faz uma coisa que eu acho que é fundamental para o humor ser respeitoso. Porque hoje se discute muito a questão dos limites do humor. Nossa. E eu sempre digo, e vou repetir, aprendi isso quando criança, né? Que o humor legal é aquele que você ri com a pessoa, não da pessoa. É isso. Que as pessoas confundem muito. Elas falam assim, hoje... Sem humilhar, se tivesse os Trapalhões, hoje não poderia ir ao ar. Poderia sim, porque os Trapalhões faziam esquetes que eles riam com as pessoas. Como você vê hoje, né, o humor que a gente vive? Porque o humor do palhaço ele é delicioso, né? Você vê o adulto rindo, a criança rindo. E hoje tem essas vertentes aí, principalmente com essa ampliação dos shows de stand-up, né? Tanto presenciais quanto virtuais, que o stand-up já é uma coisa bem antiga fora do país, mas eu acho que na última década que ganhou mais força aqui, salvo engano. Então, como você faz esse comparativo do humor hoje? Você acha que os palhaços deveriam ter mais espaço? Fala para mim um pouquinho sobre isso. Porque assim, também a gente vai entrar numa questão que assim, existem várias, como eu falei, várias linhas e vários tipos de palhaço. Você tem o branco, né, que a gente fala que é o palhaço que ele faz a escada para piada, ele prepara a piada para o excêntrico. O excêntrico, vamos pegar uma dupla para ficar fácil de entender, o gordo e o magro, né? O gordo ele era o branco, né? Ele era o clown, e o magro era o excêntrico, né? O Augusto. Então, existe assim uma questão, a gente falando desse humor de hoje em dia, o palhaço, a gente fala que o palhaço tudo pode. Aliás, se eu pudesse, eu só ficava de palhaço. É o meu melhor, quando eu tô de palhaço. Sentido. É o meu melhor, é quando eu mais me sinto bem, quando eu faço o que eu quero. Lógico. Você é livre. Você é livre. E lógico que existe uma sensibilidade para você saber até que ponto que você pode ir. Né? O Bufão, por exemplo. Né? O Bufão chuta o pau da barraca. O Bufão ele é um outro tipo de personagem, né? Então, assim, mas eu acho que assim, tudo depende do contexto de onde você está inserido, qual é a proposta daquele momento. O que eu falo assim, o que eu vejo é que quando você faz um trabalho sério, respeitoso, né? Você respeita o que você faz, você não agride. É incrível. Eu falo isso porque às vezes você como palhaço, você toca até naquele ponto sensível. Mas quando existe esse profissionalismo, essa sensibilidade, isso não se torna uma agressão, entendeu? Que é o que os Trapalhões faziam, né? Porque os Trapalhões vieram de circo, né? Exatamente. E dentro do contexto daquele período, daquela época, aquilo era legal. Eu tenho certeza que, por exemplo, hoje, eles não entrariam em algumas... Ou entrariam, mas não da forma que eles entravam. Sim. Porque é o que eu falei. Quando você sabe, você sente. A sensibilidade. Né, sensibilidade. E hoje em dia é muito mais fácil você tirar sarro de você mesmo como comediante do que ficar tirando sarro dos outros, que se tornam meio que humilhante. Né? Isso, exatamente. Ô Paulo, aí você começou a trabalhar no circo como palhaço, não é isso? Na verdade eu tinha uma companhia e fiz trabalho rapidamente em 2 circos, tá? No de Nápoles e no de Roma. Mas foram seus primeiros trabalhos? Você lá jovem? Não, Vamos voltar um pouquinho. Tá, eu trabalhei com o Paulinho, com o Estupim,
Nós criamos na época, porque assim, eu sempre fui produtor, né? Você nasce meio que produtor. Acho que você sempre foi muito hiperativo, pelo jeito aí, né? Também, você nota que você tem uma veia de criação aí. Eu nunca me contentei muito em depender dos outros, entendeu? Aí o que acontece? O Paulinho, eu comecei a trabalhar com ele lá na escola de circo dele, que ele tem, acho que tem até hoje a escola de circo, não sei se ele ainda tem. Mas enfim. E um dia eu já trabalhava com espetáculos, né, de palhaço. Um dia me ligaram e perguntaram... Olha, eu entregando tudo. O Sesc me ligou e perguntou assim, pô, você tem trapézio? Eu falei, tenho. Não tinha nada. Tenho trapézio. Eles falaram, olha, a gente precisa de um trapézio aqui para daqui a um mês. Eu falei, tenho, arranjo. Aí eu fui desesperado lá, Paulinho. Falei, Paulinho, vendi um trabalho lá de trapézio, uma oficina. Aí ele falou assim, você é louco. Eu falei, mas você faz. Faço, então vamos fazer junto. Eu sei que a coisa rolou tão bem que aí eu comecei a fazer trapézio ali. E fui desenvolver. Aí eu falei assim, Paulinho, vamos fazer o seguinte, vamos montar um workshop de circo. Ele é teu amigo, Paulinho? Era. Eu não vejo. Eu sei que ele teve uma AVC. Pô, um amigo desse, mano. Eu sei que a gente viajou. E assim, eu é muito empreendedor, eu vendia. Aí, a hora que eu fiz o primeiro trapézio, eu falei, agora já era. Aí eu montei um projeto, mandei para todos os Sescs. Eu viajei, Sesc, fui pro Paraná, fui pro Rio de Janeiro. Puta, que experiência incrível, cara. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu falei, não, agora então vou aprender de verdade. Entendeu? Aí eu comecei a aprender realmente. Fui me desenvolvendo dentro do circo. Isso em que ano? O nome do palhaço que ele era, 171. 171. Isso em 91, 92. E aí eu fui estudar, fui aprender trapézio, fui aprender... Inclusive eu fiz na época com Anjos Voadores, foi um dos lugares que eu lembro disso. Fazer. Cara, Anjos Voadores é bem conhecido, né? Aí eu acabei entrando pra companhia depois dos Anjos Voadores. Puta, que legal. E aí você tava com quantos anos nessa... Cara, em 90... Aqui não adianta esconder, não. Eu tinha uns 20 anos, 18, aqui... 20. Um pouco antes de 90, né? Que eu já... 90, 91... uns 20, 21 anos. Já 20. Empreendedor, né? Já. E aí foi isso. Aí cheguei a trabalhar rapidamente mesmo. Foram poucas apresentações, tanto no de Nápoles quanto no de Roma, né? No de Roma acho que foi uma ou duas, mas no de Nápoles eu fiquei um pouco mais, que era o pessoal do Beto Pinheiro, lá os filhos do... Eu odeio concorrente. E aí você vê, né? Você teve essa veia empreendedora na questão do workshop. Aí o passo seguinte, porque, tipo assim, é uma fórmula que deu certo. Né? E aí, o passo seguinte? Aí eu fui me especializar na palhaçaria, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei. Né? Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Aí eu fui estudar com todo mundo que existia na época aqui no Brasil, que não eram tantos. Né? Eles são Mas unidos, você já tinha os parlapatões. Eles são unidos, não? São, de certa forma, são sim. E aí o próprio Williams, do Anjos Voadores, ele é palhaço e ele trabalhou com o Piccolino. Esse é famoso. Com o Piccolino e com o Pinguim. Que era, lembra do Pinguim, que era a dupla do Piccolino? Era o anãozinho que saía de dentro da mala, aquela coisa toda. O Williams, ele trabalhou com o Piccolino e com o Pinguim. Quando o Pinguim morreu, ficou o Williams trabalhando com o Piccolino. Aí o Piccolino teve uma época que ele deu uma queda, ele não estava aparecendo muito. O Williams chamou ele de volta. E nessa época, eu também apresentei com o Piccolino. Eu cheguei a fazer algumas apresentações, acho que 3, 4. Caramba, eu, o Williams e o Piccolino. A gente fez Sesc. Para mim foi a experiência da vida, né? Ter trabalhado com o Piccolino pouco tempo. Isso daí já foi em 2007, 2006. Você já conseguiu curtir de um jeito diferente, porque você já tinha maturidade, né, cara? Já. A maturidade que eu me refiro é maturidade profissional. Né? Nessa época, imagina, nessa época aí eu já estava viajando, fazendo cursos fora do país. Porque tem um festival que chama Fest Clown, que é o maior festival de circo do mundo. Tá? O Fest Clown... Todo ano tem? Então,
depois da pandemia deu uma parada. Mas, por exemplo, teve um ano que foi em Israel, teve um ano que foi na Espanha, teve ano... Nossa, deve ser demais. Teve o Fast Clown agora, que eu fui, o último que eu fui... Era Fast Clown, O último que eu fui foi em... ali na América Central, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Foi antes da pandemia, foi o último que eu fui. Então sempre tinha, e eu sempre fui, né? Dava um jeito de ir. Cara, e isso é aquela questão do saber não ocupa espaço, sempre buscando conhecimento. Né? Onde a dança entra nisso? Cara, eu vou me entregar agora de verdade. Que a história foi o seguinte... Você vai fazer uma demonstração pra gente? Lógico que não. Vai! Olha o tamanho do chefe. Ele vai nessa onda. Falou de palhaço, nós colocamos o nariz. Nossa, se for falar pra fazer de dança, aí volta a fazer a palhaçada. Eu só não vou pôr colã, porque vai demorar muito tempo. Não, e com o meu físico atual tá meio complicado. Eu vou parecer um ovo de Páscoa de cor. Não tem jeito. Foi assim, olha a história. No meio de toda essa loucura... do circo e tal, teve um período que eu fui fazer um trabalho de circo com um cara, com um diretor de TV, não vou falar o nome, pode me torturar aqui, eu não vou falar, mas o cara, ele me contratou para dar ele dava um curso de TV, mas ele queria alguém que desse um curso de palhaço e arte circense, me contratou. E eu fechei um contrato com ele. Só que ele queria exclusividade. Eu fechei o contrato de exclusividade. Eu ia ganhar bem e tudo mais. Estava tudo lindo, né? Maravilhoso. Falei, pô, que legal. Aí o cara, um dia, ele virou para mim. A gente começou o curso e tal. Ele virou para mim e falou assim, te indiquei para um programa lá na Globo, lá para você fazer um... Eu falei, que legal, né? Aí ele falou, mas você tem que ir para lá, já pro Rio amanhã, depois da manhã, que os caras estão te esperando. Eu falei, pô, legal, beleza. Ele falou, então, você passa aqui em casa hoje à noite pra gente conversar, né? Eu falei, pô, hoje à noite eu tô meio ocupado. Não, ele falou, não, vem aqui hoje à noite, eu vou comprar um vinho. Ixi. Aí eu peguei... As letrinhas pequenas do contrato. Aí eu peguei e falei assim... Você não leu o contrato direito. Eu falei, pô, meu cara, eu fico lisonjeado, tal, mas não vai rolar, né? Não é nem porque eu gosto ou não gosto, é porque meu trabalho eu levo a sério, eu não vou fazer isso. Ou né? seja, você deixou o ponto de exclamação lá. Eu só falei, olha, não vai rolar. Aí eu falei, não vai rolar mesmo. Aí ele virou pra mim e falou assim, então você não vai trabalhar mais. Assim, direto. Direto. Ele falou, então você não vai trabalhar mais. Você não fez o teste do sofá? Não fiz. Falei, não preciso. Cara... Aí ele pegou e falou assim, olha, você não pode trabalhar com mais ninguém, porque a tua exclusividade dura um ano aqui comigo. Eu sei quem é o diretor. Você sabe? Então, aí eu falei, dura um ano, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, não vou, né? Aí, cara, o que eu fazia? Eu montei um espetáculozinho de fantoche, eu ia porque meu dinheiro começou a acabar. Meu dinheiro começou a acabar. Passou 4, 5 meses, eu pagava aluguel. Eu falei, de onde eu vou tirar dinheiro? Não podia fazer nada. Eu criei um fantoche e clandestinamente eu comecei a fechar numas creches, uma escolinha pequena que não ia saber nunca, né? Ganhar dinheiro para pagar o aluguel, né? Eu falei, Aí num dia desses que eu fui fazer um trabalho desse, encontrei uma amiga minha no ônibus. Ela falou, eu tô indo pro Egito. Eu falei, que legal. Uma amiga que eu não via há anos. Ela falou assim, você não quer ir? Eu falei assim, fazer o quê no Egito? O que você vai fazer no Egito? Ela falou, vou dançar. Eu falei, Adriana, é a Adriana, né? Eu falei, Adri, eu tenho 2 pés direitos, não sei dançar, né? Aí ela pegou e falou assim, não, mas vamos, vai ter um teste, não sei o que. Eu falei, não vou, você tá zoando com a minha cara? Não vou. Aí ficou nisso, ela desceu, eu desci. Passou 2 dias, ela ligou e falou, eu falei pro árabe lá, o egípcio, falei de você e falei que você vai fazer o teste. Eu falei, você é louca. Eu falei, você é louca, eu não sei dançar. Ela pegou e falou assim, mas dá um jeito, não sei o quê. Aí, brasileiro, né, cara, a gente faz de tudo. Né? A gente se adapta, o brasileiro ele se adapta, eu gosto disso. Aí eu peguei, é a mesma história do trapézio, gritou né, Buda do workshop. Mesmo esquema de tudo. Aí eu peguei e virei pra... Tinha uma menina que morava comigo na época, que depois virou minha mulher, meu segundo casamento, e ela morava comigo. A gente ainda não era um casal, mas ela já morava comigo, a gente dividia o apartamento, e ela dançava pra caramba. Eu cheguei lá e falei, Fê,
vai ter um teste aí de dança. Ela já começou a rir, né? Ela começou a rir. Ela falou, eu falei assim, então, marcaram para eu fazer o teste, né? Vamos... Como assim? Aí eu peguei e falei assim, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, ó, eu toco sanfona, né? Aí eu tinha uma sanfoninha de 8 baixos, eu tirei uma música do Mestre Ambrósio, né? Gravei ela no cassete, na época, né? Cassete, e levei junto um sonzinho cassete. Eu falei, Fê, vamos fazer o seguinte, você dança e eu fico tocando. Tá, né? Ela falou, tá bom. Aí era assim, no final da dança só, eu tirava a sanfona, pegava ela... Era isso. Que top, cara. Era isso. Eu só ficava gingando com a sanfona, tocando, fazendo a base da música e a música rolando junto. Aí chegamos lá no dia do teste, foi ali na Brigadeiro Luiz Antônio, eu lembro até hoje. A gente sentou, eu morrendo de vergonha. E tinham bailarinos maravilhosos. Eles erguiam a perna assim, e erguiam a perna pra lá. E aí eu fui assim, e eu falava assim, quem que você acha que vai ganhar, hein? A gente já tava assim, né? Ou aquele ali é bom, não, aquele outro. Imagina a situação. Aí chegou na hora da nossa dança, a gente dançou meio envergonhado, outros dançaram depois. Aí veio o egípcio, né? Ele veio assim, ele falava português, ele falava, bom, eu escolhi 2 que vão para o Egito daqui uma semana. Paulo e Fernanda. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, pronto. Ferrou. Aí ele falou, pra semana que vem eu quero mais 10 coreografias. Aí ele falou, quero samba, eu quero frevo, quero... Cara, aí eu saí de lá suando, né? Mas ela saiu contente, né? Quem? A Fernanda. A Fernanda saiu. Porque ela falou, pô, era pra eu ajudar ele. Vou pro Egito. Aí, na verdade, quando a gente foi fazer o teste, eu já tinha jogado ela na história, né? Uhum. Na verdade, ela já foi também por teste, mas a gente não achava que ia passar. Conclusão, naquela semana eu virei pra minha amiga e falei, ó, você me botou nessa fria, a Adriana? Falei, agora você vai ter que me ensinar a dançar. Eu tenho uma semana pra fazer 10, pra gente montar 10 coreografias. Dá 1h30 por dia, tá tudo bem. Eu e a Fê, a gente saía de casa, ia pra casa da Adriana, 6, 7 da manhã, e ficava até 9 da noite ensaiando. E aprendendo os passos e tal. Eu saía do ensaio, ia na farmácia tomar uma injeção de, acho que é citoterorim, não sei o que é, porque eu não aguentava de dor. Tinha que tomar uma injeção para recompor a musculatura no dia seguinte lá. Em uma semana a gente fez 10 coreografias. Uau. A gente montou 10 coreografias. E uma semana e meia, 2, eu já estava dentro do avião indo para o Egito. Aí, quando eu cheguei no Egito, eu peguei vergonha na cara e fui fazer aula de dança, né? Eu já tinha coreografia, mas falei, deixa eu aprender a dançar. E aí eu dancei nos melhores hotéis, que na época eram os melhores hotéis do mundo, não existia... 7 estrelas. Eu dancei no Samiramis, nos hotel legal. E a gente tinha um show brasileiro, e eu fiz a produção, inclusive, aqui... Porque a gente montou as 10 coreografias. Em 3 dias eu tive que montar toda a parte de figurino. A gente montou de tudo, das 10 coreografias. E aí, chegando no Egito, já tinham 3 meninas esperando a gente. Nós éramos um grupo de 5 pessoas. E também fiz a produção lá. Você viajou muito ou não? Viajei. Qual o lugar mais legal que você chegou a conhecer? Eu gosto... Bom, o Egito eu gosto demais. Eu gosto demais do Egito. Agora, um lugar que eu gosto, que eu amo de paixão... é Lisboa. Você gosta de Lisboa? Nossa, se tem um lugar que eu falo assim... Você moraria? Fácil. Eu divido minha vida entre Brasil e Portugal, mas eu mais moro lá no norte. Residente lá. O melhor lugar de Portugal para mim é o norte ali, a cidade de Matosinhos, que é o meu canto. Um abraço para os meus amigos de Matosinhos. Mas eu queria te fazer uma pergunta sem a gente mudar desse assunto. Do dia que a sua amiga Adriana, né, te convidou, até o dia que você chegou no Egito e começou a trabalhar, quanto tempo? 2 semanas. Se 2 semanas, 16 dias. Você tem noção disso que você está contando para a gente, da importância disso, da característica, da qualidade do que você fez em termos de superação? Você tem noção disso? Não, eu tenho... total. Aliás, assim, é engraçado que... Engraçado? Não sei se é engraçado, se é trágico, o que é, mas assim, isso aconteceu a minha vida inteira. Isso aconteceu na minha vida inteira, foi desse jeito. Você tem que escrever um livro.
Tá faltando. Já plantei árvore, já tenho filho. Então eu escrevi o livro, plantei árvore, só não tenho filho. Eu tenho um que mora no Porto. Me fala uma coisa. Óbvio que dependendo do lugar que você vai, que você fez show, você não era o produtor, né? Qual foi a melhor produção que você chegou a fazer show? Você fala aquela produção... Que eu fiz. Você participou. Que eu participei de produção. Não que eu participei como artista, mas como artista. Como artista? Tipo, você trabalhou num show e aquele show foi o melhor show, melhor produção de show que eu já vi, eu já participei. Cara, eu participei de um... Isso, mas há muito tempo que eu achei... Foi muito bom, que foi um trabalho que eu fiz para a TV Gazeta, mas isso eu tinha 18 anos, acho, que a produção foi impecável. Foi um evento da Gazeta, mas não lembro direito o que era também, não. Como é que é o nome do seu filho que mora no Porto? Gabriel. Ô, Gabriel, um abraço. Você mora no melhor lugar, na região do melhor lugar de Portugal. O norte é muito bom. E me diga uma coisa. A dança, o trabalho da dança virou paixão? Virou na época. Eu me descobri dançarino e foi uma coisa muito. Ele vai dar uma palhinha pra gente. Não tem jeito. Eu continuo com os 2 pés direitos. Uma coisa muito legal que assim, a gente dançava no Cairo, em Sharm el Sheikh, que eram os lugares que a gente dançava. E o Egito, eles gostam muito de dança. O teatro lá é um fracasso. Tentei fazer teatro lá, um fracasso. Só não tem ator. Não sei hoje, né? Mas na época... Aí o que aconteceu? A gente dançava nos hotéis e tinham vários grupos de dança. Então tinha os russos, tinha os ucranianos. Porra, dança russa é top demais, meu amigo, né, eu assistia. Porque assim, eu sempre chegava lá e tava rolando um show, eu assistia chorando. Eu tinha vergonha de entrar no palco depois do pessoal. Eu tinha, porque... eu falo... Só que brasileiro, meu amigo. Nosso show era um sucesso. A dança ela tem esse poder, né? Porque outro dia nós falamos de música, nós entrevistamos aqui uma pessoa fantástica, a Marília Zangrande, né? E nós estávamos... Eu fiz para ela uma pergunta, aproveitando que você citou Portugal, e eu vou perguntar para você também. Você gosta de fado? Gosto. É aquela coisa que a primeira apresentação emociona, né, cara? É incrível o fado. Mas eu vou te falar que eu nunca assisti pessoalmente, cara ao vivo. Quando estiver em Portugal, tenha essa experiência. Vai somar muito para você, principalmente com essa veia artística. Porque o artista ele é movido à sensibilidade, né? Então... E aí, só para não perder essa parte ainda da dança. Aí você lá no Egito, né, já começou a se sentir o dono do pedaço. Dava entrevista na rua. Já dava entrevista na rua. Quantas vezes você foi para o Egito, idas e vindas? Permanece até hoje alguns projetos de trabalho por lá ou não? Não, eu tenho grandes amigos lá. Tenho o Ahmed, que era um empresário lá no Cairo, um grande amigo. Mas eu não voltei mais. Eu saí de lá em 2003 por causa da guerra. Do Iraque. Quando explodiu a guerra, nosso trabalho acabou tudo, acabou a região inteira, você não tinha trabalho. E ainda eles tentaram me levar ainda para Dubai, apareceram lá em casa, porque assim, o Ahmed, ele é muito influente no Egito, muito influente. E ele não queria que eu viesse embora nunca. Aí teve um dia lá que explodiu um ônibus na rua lá, eu tava perto, cara, aquilo me apavorou. Eu falei, não vou ficar aqui mais nenhum dia. Aí, não, vamos, vem aqui, vamos para Dubai. Eu falei, onde que é Dubai? Ele falou, tava começando Dubai. Ele falou, no meio do deserto, não sei o que. Eu falei, você tá louco que eu vou para Dubai? eu falei assim, perdeu, mas vai ser um grande lugar. Eu falei, não, mas enquanto que não não vou. E na época veio um dos agentes lá da Shakira, cara. Uma das pessoas que trabalhava com a Shakira, ele levou no meu apartamento, queria montar uma banda, porque eu toco, né? Aí ele levou um teclado lá, falou, não, vamos montar uma banda, então. Eu falei, cara, eu sei que resisti bastante e voltei pro Brasil. Eu falei, não vou montar nada. Eu conheço, através do Mr. Nassif, aliás, um abraço, Nassif. Eu tenho a felicidade de conhecer muitas pessoas da Câmara Brasil-Iraque. E eles me contam também muitas histórias. O Brasil é um grande parceiro, sempre foi, né? Desde sempre um grande parceiro comercial do Iraque. E ele também me citou um episódio que ele foi para uma reunião e teve uma explosão próxima ao aeroporto.
E a gente compreende, são coisas assim, né? Agora, me diga uma coisa. Nós vivemos nos últimos anos, acho que a maior crise mundial desde a Grande Depressão. Sim. Desde não se tem... E uma crise que veio sem mandar recado, né? Ela não mandou SMS chegando. E nesse período você foi cofundador de uma organização, né? Que é 11, né? De 11 milhões de trabalhadores da cultura. No nosso bate-papo aqui, pelo que eu vi, você é bem engajado na questão, está bem engajado, porque essa história de que a pandemia acabou, mas os reflexos ainda não, né? Os reflexos ainda não. E o meio artístico, em qualquer escala, foi o primeiro a ser afetado e o último que voltou, né? Assim, a ser beneficiado, né? Então, conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, eu apesar de não ser de família circense, né? Mas, por exemplo, meu irmão, ele é palhaço, é um grande palhaço, né? Que trabalha comigo há muitos anos. Minha ex-mulher é artista também, né? Que é essa que foi pro Egito comigo. Fernanda, né? A Fê. E a minha atual mulher, a Laura, minha companheira, ela é atriz de formação e também é palhaça, né? Então, assim, além de dentro da própria família você ter várias pessoas do setor cultural, 98% dos meus amigos, das pessoas com quem eu me relaciono, são do setor cultural. Então foi muito difícil ver, quando começou a pandemia, o que aconteceu com todas essas pessoas. Eu mesmo tinha mais ou menos de 17 a 18 contratos, fechar projetos com o Sesc, com prefeitura, com um monte de coisa. E de um dia para o outro, morreu. Cancelaram. De um dia para o outro, não. A princípio, a gente ficou uns 15 dias ali sem saber o que ia acontecer. Mas de repente começaram a vir e-mail, né? Cancelado. Foi literalmente mesmo do dia para a noite, porque a pandemia, o cancelamento das atividades culturais, ela teve início em março de 2020. Exato. 2020. 2020, no dia 15 de março. E aí começou e era aquela coisa do mistério, né? Nós achávamos que seriam 2 semanas, um exagero, 3 semanas, e a coisa foi se prolongando. E isso, você vai poder falar agora, né? Só quero fazer uma observação. A depressão foi a grande vitoriosa. Generalizada. Foi a grande vitoriosa, em termos negativos, vamos dizer assim, da pandemia. Porque o aumento da depressão foi absurdo. E a depressão até hoje, infelizmente, em muitos meios, não é tratado com a devida seriedade. Né? Porque a depressão é um problema de saúde gravíssimo. Eu já vivi isso, gravíssimo. E aí, nesse aspecto, você usou uma frase muito interessante, né? Que isso afetou tua família, mas também o mundo todo. E como surgiu isso? Então, dá sequência pra gente. O que acontece? Eu tinha uma reserva boa. E a Laura, minha mulher, ainda estava conseguindo trabalhar home office. A gente conseguiu um pouco, minimamente, nos 3, 4 primeiros meses, sobreviver tranquilamente. Mas a maior parte dos meus amigos, principalmente o pessoal do circo, esse pessoal foi afetado assim. O pessoal do circo, eu acho que de todo o meio artístico, os técnicos, vamos falar assim, os técnicos, o pessoal técnico de teatro, de dança, técnico de luz, de áudio, esse pessoal também parou. O artista ainda malemar conseguia fazer uma live ou outra, mas a gente começou a perceber que o problema o buraco era muito mais fundo do que a gente imaginava. Por quê? Porque o setor cultural, o turístico, ele já é um pouco mais organizado, tem um pouco mais de estrutura, mas o setor cultural não. Vamos supor hoje, se perguntar para... Se for numa cidade minúscula, se for para... Ou numa cidade do interior, vai para Piracicaba, por exemplo. Não é minúscula, é uma cidade média. Mas você chega lá, por exemplo, e pergunta para o gestor de cultura, quantos artistas tem na tua cidade? Quantos são de teatro? Quantos são de dança? Ele não vai saber responder. Ninguém não sabe. Pode ser o menor município do país. O cara não sabe. Então, assim, é um setor que não tem estrutura, não se conhece os dados sobre o setor, os próprios profissionais do setor não têm conhecimento dos mecanismos do setor. Então, o que a gente fez? A gente começou a ver que o problema era muito, muito sério e que a coisa ia se agravar mais ainda. Nós nos reunimos num grupo de produtores, grandes produtores,
Era em torno de umas 40 ou 50 pessoas. E começamos, a gente não sabia ainda o que ia ser. A gente começou um movimento de apoio. Na verdade, a princípio, a gente nem sabia o que ia virar isso daí. A gente falou, vamos pelo menos tentar reunir esse povo no virtual e ver o que a gente faz. Dá um norte. Criamos o movimento Sou Um de 11 milhões. Da onde veio isso daí? Na época, estava saindo a Lei Aldir Blanc e a forma de repasse do recurso era 5% de cada município. Para saber quanto que eles mandariam para cada município, 5% da população de cada município. Então, pegando esse gancho, a gente falou, bom, então são 11 milhões de pessoas. Pô. Foi daí que veio esse nome, né? Mas hoje a gente sabe que não tem todo esse volume de gente. Né? Mas o que acontece? A gente começou esse movimento, Sou Um de 11 milhões, e foi fortalecendo isso aí. A gente começou a contatar gente no país inteiro. Então, entrava em contato com algum produtor lá de Pernambuco, por exemplo, porque eu já conheço gente no país inteiro, a gente conhece aquela coisa toda, mas aí a gente falou, ó, você é de alguma associação aí cultural? Tá, vem com a gente. E começou a crescer o movimento. Nosso alcance chegou a 16 mil dia. Um bom engajamento. Um bom engajamento. No meio daquela loucura toda. E estava saindo o Aldir Blanc, as pessoas não sabiam como entrar na lei, como entrar no edital. A gente começou a fazer live. Nós criamos 2 programas nessa época. A gente criou o Tira Dúvidas e o Boletim de Notícias, que foram 2 programas para informar o pessoal do setor cultural. Começamos a ajudar gestores de cultura. Então, tiveram, por exemplo, o secretário da Cultura que não sabia o que fazer com aquele dinheiro, com aquela verba. Acredite, dos 5 mil municípios, 5.600 municípios, 1.000 devolveram o recurso. Sabe por quê? Porque eles não sabiam o que fazer com o dinheiro. Não sabiam quem eram os artistas da cidade. Claro. Aí o gestor de cultura pega aquele dinheiro que nunca foi, vamos falar a verdade, foi a maior democratização de recurso feita até hoje no setor cultural. Maior e melhor democratização. Tá? Teve falha? Teve. Mas foi fantástico. Tá? O que a gente fazia? A gente ajudava o gestor de cultura a criar o edital. Falou, meu amigo, então vamos fazer assim, ó, vamos fazer um edital pro pessoal aí. Teve secretário da Cultura, acho que no Acre, cara, que o cara pegou a pastinha dele e ia nas aldeias indígenas. Ele ia lá. Porque ele sabia que o pessoal das... A gente conversou com muito indígena do Acre e do estado do Amazonas que estavam passando fome, cara. E aí a gente ajudava, falava, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Cara, você tem que ir no local, você tem que ir atrás do cara, porque o cara tá lá. Ou você tem que ir na comunidade quilombola. A internet não vai chegar nesses lugares, cara. Você tem que ir. E você identificou corrupção nesses secretariados municipais? Olha, é o seguinte, tem de tudo, né? Falta de preparo é o que você mais encontrou, eu não tenho dúvida. Mas eu posso falar, teve, mas é muito pouco, cara. A gente teve um secretário da Cultura... Foi melhor que você esperava, não? Foi melhor do que eu esperava. Foi melhor que eu esperava. Existe um grande problema no país que é a demonização das leis de incentivo à cultura. Isso é um absurdo. Nós falamos muito aqui sobre isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu bati boca com... Eu não lembro agora. Era uma deputada estadual ou uma senadora, não lembro agora. No Facebook, que ela virou e falou assim, aquela história, acabou a mamata, não sei o quê, corrupção da cultura, quando... Teve aquela coisa toda da Lei Rouanet. Eu virei para ela e falei assim... Ela não sabe o que é. Eu virei assim, minha senhora, é o seguinte, você não pode generalizar e culpar um setor inteiro por causa de meia dúzia de problemas que existiram na lei. A lei tem falha também? Tem que ser uma... Mas você não pode querer acabar com uma lei. Eu não sou nenhum ator global, mas eu já fiz 2 trabalhos na Lei Rouanet. Já desenvolvi 2 trabalhos na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela tem alguns problemas. Por exemplo, quem escolhe o projeto que vai ser contemplado, né, depois de aprovado, é o empresário. Quem que ele vai escolher? Paulo Barros ou Ivete Sangalo? Lógico que ele vai escolher. Nós abordamos isso hoje. Eu classifiquei, de fora,
Eu classifico que a maior dificuldade é exatamente essa. É exatamente a captação. Agora, por exemplo, vou falar uma coisa que é fantástico, tá? A Lei Rouanet, o artista, ele recebe o dinheiro, ele vai executar o trabalho e vai dar contrapartida. Além de fazer o trabalho, o projeto proposto, ele tem que ter uma contrapartida. Olha o absurdo, tá? Ele tem que dar uma contrapartida fora o objeto do projeto. Do projeto. Tá. Por que o empresário não tem que dar? Ele se beneficia da lei tanto quanto o artista. Porque ele é um dinheiro que já é um dinheiro de imposto. Tá? Ele só reverte e ele tem o que em troca? Ele tem publicidade. Quer dizer, o cara também se beneficia, ele tem publicidade. 2 vezes. E por que ele não trabalha com formação de público? Por que ele não é obrigado a dar contrapartida? A contrapartida fica só pro produtor. Pro artista, pro produtor. É aquele aditivo, aquele adendo que falta para a lei funcionar corretamente, para poder chegar no pequeno, no cara com menor estrutura. Exato. Né? Porque... É só isso, mas é por isso que a lei, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, agora, são leis muito mais democráticas, né? Porque elas foram acertadas. Com complemento de informação. Sim. Porque quando fala de Lei Rouanet, o leigo pensa assim: aprovou minha lei, o governo vai depositar na minha conta o dinheiro. É isso que o leigo pensa. E é isso que a maioria dos políticos que também não tem capacidade faz com que o povo leigo imagine. Então tá errado. A gente vem explicando muito isso aqui. Nós temos feito esse trabalho, explicado muito. Aqui nós não estamos para discutir esquerda, direita, nada disso. Exatamente. Né? Nós queremos discutir educação, cultura e os benefícios que trazem. Eu falo, o movimento, inclusive, ele não tem bandeira. Não tem bandeira. A gente defende a cultura. Até porque quem ganhar vai ter que administrar para os eleitores do outro lado. Então um Brasil só. Vamos pensar no seguinte: o setor cultural, nós temos pessoas de todas as ideologias político-partidárias. Então você tem que trabalhar para todos. Você tem que trabalhar para quê? Para a cultura. É o que a gente faz. Agora, eu bati boca com essa senhora, que eu nem lembro o nome dela agora. De tão relevante que ela é. Que ela virou e falou assim: quando a Lei Rouanet é uma roubalha. Eu falei para ela: você que está criminalizando um setor inteiro de pessoas que trabalham, que têm família, que são pessoas comuns, por causa de meia dúzia de coisas que aconteceram aí. Eu falei para ela: você já foi ver o que tem de corrupção no setor do esporte? Muito mais do que na cultura. Tem de presidente preso. Né, nas federações. O esporte ele se prejudica muito. Mas eu não falei só do esporte, tá? Eu falei de tudo. Mas o esporte, eu vou te falar, o esporte sofre muito. Principalmente com a extinção. Hoje o esporte não tem o Ministério do Esporte. Ele está submisso ao Ministério da Cidadania, que tem, ao ver de algumas pessoas e algumas cabeças, outras prioridades. E com isso, aí vem se tentando consertar através da Lei Geral do Esporte, que também vai piorar. Eu venho de uma modalidade lá, desde os meus 4 anos de idade, que é o Taekwondo, que eu vou falar para você, dá nojo de ver a estrutura da federação hoje. Assim, é um saque atrás de saque. Então, o atleta deixou de ser pensado como prioridade, como também... a falta de estrutura interessa algumas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Então, foi muito bem colocada a sua questão de uma contrapartida por parte de quem é beneficiado pelo incentivo em termos empresariais também. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quando começou a pandemia, o governo deu incentivo para o pessoal da agricultura. Sim. Eles tiveram um incentivo muito maior do que o da cultura e do esporte. Você pagou mais barato o feijão? De maneira nenhuma. Ao contrário. E as desculpas são sempre a mesma. É verdade. Porque, na verdade, nós temos um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Mas é difícil ser colocado em prática. Né? Isso é um grande problema. Mas eu acredito que se agora algumas adaptações com as novas leis, eu acho que eu até não gosto de, não é que é o pequeno o idealizador de shows, é o cara que tem que não tem acesso à estrutura adequada de informação administrativa. Eu acho que ele vai passar a ter um pouco mais de acesso, né, de como, porque na verdade também o cara às vezes ele quer idealizar um projeto, enfim, uma turnê ou alguma coisa assim. Mas ele carece desse tipo de informação que, aliás, se ele tiver o recurso, muitas vezes ele também não vai saber usar. Porque quem perde o dinheiro também não é só gente de má fé.
São pessoas que muitas vezes você vê, às vezes, um show, alguma coisa não dá certo, não vai pensando assim, o cara roubou. Pô, essa frase é foda, né, meu? Não é isso. Às vezes a pessoa não tem o preparo que deveria ter para que isso acontecesse. Você, inclusive, ia falar uma coisa, né, sobre o secretário. Você falou, pô, teve um secretário de cultura, que eu perguntei se tinha corrupção. Aí você ia falar sobre um secretário. Você falou, pô, apareceu... Aconteceu. Um secretário da cultura de Estado, tá? Ele virou... A gente recebeu a denúncia por uma associação de produtores. Eram 200 produtores. E eles eram produtores da capital e do interior, do estado. E o cara entrou em contato com a associação e falou, a gente precisa de ajuda. Ele falou, o que foi? O secretário estadual de cultura, não quer mandar o dinheiro para o interior. Porque assim, a lei... Como que funciona? A Lei Aldir Blanc. Recurso para o Estado e recurso para os municípios. O Estado, né, que faz a... Aí ele falou, mas por que ele não quer mandar para o interior, né? Ele falou assim, porque ele falou que não tem cultura no interior. Aí a gente mandou o seguinte comunicado para ele. Bom, você é secretário estadual da cultura. Então peça demissão. Deixa só na mão do secretário do município da capital. Não tem no resto do estado, você pode pedir a conta. Já que não tem, né? Cara. Aí ele voltou a coisa e conseguiram. Cara, na pandemia eu tive um absurdo também, porque aqui no Brasil eu divido meu tempo entre São Paulo, capital, e a cidade de Mogi Guaçu. E tinha uma cidadã lá, uma pessoa que era secretária de cultura. E eu ouvi a seguinte pérola, né? Ela falou assim que não poderia investir em cultura durante a pandemia porque a cultura parou. Porra, nossa, você é foda, hein, moça? Te vi esse final de semana, coisa feia. A cultura parou. É um filme. Pararam, né, com a cultura. O dia... Não, para, gente, peraí. Sabe por que ela falou isso? Porque na cabeça dela a cultura é realização de show. Sim, é entretenimento. É entretenimento. É o pessoal que usa o dinheiro da cidade para fazer festa de Não existe desenvolvimento, não existe treinamento, não existe nada para eles. E hoje, eu vou falar para você, e hoje eu moro nessa cidade, o secretário de cultura é meu amigo da minha família, e todo mundo tá batendo palma. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho errado. Porque assim, se você for numa cidade de 200 mil habitantes, você não vai ver um workshop, uma oficina, você não vai ver... E assim, não vai nascer ali assistindo um show que custa 200 pau, vocês pagam 350. Não vai nascer ali um artista que vai levar a arte adiante, não vai nascer um Paulo Barros ali que vai fazer um workshop, porque ele ficou 2 horas assistindo um show super faturado. Então, as pessoas precisam entender que o investimento em cultura... ele é trabalhoso. Ele dá trabalho, é estudo, pessoal. É engraçado pessoas, vocês estão vendo aqui um palhaço super sério, a gente brinca, mas nós estamos vendo aqui um palhaço culto, bem articulado, viajado, preocupado com responsabilidade social. Ele podia simplesmente ter outro discurso aqui. Não, eu procurei segurar, porque eu procurei segurar ali, né, minha reserva e tal... Mas ele se preocupou junto com outros tantos... 2 anos trabalhando gratuitamente, cara. Diariamente, coisa de 8 horas por dia na internet. Não, eu não tenho dúvida que gratuitamente não. Você deve estar pagando para trabalhar ainda. Não, verdade. É verdade. A gente tirou dinheiro do bolso. Porque a verdade é a seguinte, pessoal. Tem o brasileiro... eu poderia falar de outras nações também, mas eu sou brasileiro, eu vou falar do Brasil. O brasileiro tem o péssimo hábito de ser o São Tomé, aquele que é ver para crer, que acha que não existem boas pessoas que são idealistas, né? Que acham que não existem pessoas que fazem as coisas por amor. Pessoal, a arte poderia fazer um Brasil diferente. Eu sempre defendo a arte, defendo a educação. Vocês não vão... Você que é pai, você que é mãe, incentive seu filho na busca... por qualquer coisa ligada à cultura, qualquer setor, qualquer vertente. Ou mesmo os políticos. Políticos. Cara, político, assim, existem políticos bons, com certeza absoluta. Gente, pelo amor de Deus. O Alexandre Frota fazendo nós temos milhares de pessoas
que são políticos. Eu não conheço todos os milhares. E certamente no meio tem gente digna, gente boa, gente que defende as causas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o que acontece? Se você mora numa cidade pequena, né, e você simplesmente bate palma e vota num cara porque ele leva show para tua cidade, bacana levar show para tua cidade. Você quer ver teu artista? Eu também quero. Mas o que o teu filho, as crianças do teu bairro estão aprendendo o que eles têm de acesso à cultura? Vamos lá. Né? Hoje nós vivemos na era do Google. Sim. Mas e as bibliotecas? Isso precisa ser incentivado, porque a ida à biblioteca não é só a informação. Eu posso ter no meu computador a informação? Posso, mas você sair da sua casa, ir à biblioteca, conforto, né? Pegar um livro, folhear o livro, pesquisar. Olha quantas coisas você fez. Então, você trabalha desde de ações motoras, né, coisas lúdicas para os mais jovens. Então, assim, nós precisamos, eu te parabenizo por esse movimento e acho que esse é o caminho. Ó, tem dados, né? Vamos falar de números. Cada R$1 investido na cultura, você tem um retorno de 1,6, tá? Isso é fato. Os países mais desenvolvidos do mundo estão tendo a retomada pós-pandêmica através da cultura e do turismo. Existe um problema seríssimo no Brasil, na verdade não só no Brasil, mas no Brasil é muito acentuado, que as pessoas confundem cultura com arte e com entretenimento. Extinguir o Ministério da Cultura. Para mim isso daí foi um absurdo. Para mim, até o Ministério da Defesa tinha que estar dentro do Ministério da Cultura. Porque a cultura é a identidade. Cultura é tudo, é tudo. É o que você come, é o que você bebe, é o que você veste, são seus hábitos, seus hábitos das suas famílias. Isso é cultura. Então, no sentido mais amplo, né, mais da palavra, cultura é tudo. É tudo. A arte é o produto, né? Na verdade, é o conhecimento. Arte é o produto oriundo das manifestações culturais. Das manifestações culturais. E o entretenimento é o resultado daquele produto artístico. O que acontece? Hoje se investe em quê? Em entretenimento. Porque o entretenimento dá voto. O entretenimento enche o olho. Já está pronto. Já está pronto, né? Dá menos trabalho. Agora, foi o que você falou. E a oficina? E o curso? Né? Os dois falaram, né? Vocês dois falaram. E o curso? E a oficina? E aquele cara que deveria estar aprendendo ali? Até para as crianças, né, meu? Está usando droga. O adolescente está usando droga. Exatamente isso. Se você coloca eles no esporte, na cultura, para aprender alguma coisa, você tirando eles da rua... Agora, cara, não entendo profundamente. Um dia eu quero fazer parte, não quero ser político, mas eu quero abrir um instituto só para poder ajudar tanto a molecada da favela, a molecada da comunidade, para poder tanto direcionar eles, tanto para o esporte quanto para a cultura. Mas, eu vou fazer um adendo aí. Eu vou falar porque o esporte mudou minha vida. Claro. E eu vou falar, vou ser honesto. Ele te traz disciplina, ele te traz uma coisa de você ter que levantar, desafiar, acordar cedo, se preparar. Metas, tudo. Lógico. Eu vou falar para vocês uma coisa, com tudo que eu passei na minha vida, se não fosse esporte, eu não estaria aqui, não. É isso aí. Eu não estaria aqui, bom testemunho do Roger. Eu fiz natação, cara. Você precisa trocar uma ideia com ele sobre esporte. Mas eu queria fazer uma adenda a isso. Vai lá. Quando nós falamos no incentivo cultural... O próprio Roger falou agora, né? De periferia, favela. Sabe quem está precisando mergulhar de cabeça na cultura? A população de classe média alta, cara. Eu vou explicar por quê. Vai acabar isso. Só posso falar? Se continuar assim, vai acabar. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar por quê. Porque o garoto da favela... dizem que não pode falar comunidade, né? Favela, tem que falar comunidade. O garoto da favela... Eu sei porque eu sou favelado. Adoro falar isso. Uhum. Ele convive com o garoto da classe média. Sim. A mãe do garoto da favela, da comunidade, ele trabalha na casa de classe média alta. Ou faz serviços específicos para ele. Seguramente, muitos desses garotos que migram para a criminalidade por falta de cultura... fazem isso em função da falta de harmonia
entre as classes, que não deveria existir. E falta de atividade, né? Hoje, se fomenta e se cria mais segregação do que muitos anos atrás. E eu te falo por quê. Nós temos hoje um movimento que é alvo de muitas discussões, que é o movimento do funk, que eu particularmente tenho muitos amigos no funk e eles sabem, eu não gosto. Mas tem que ser respeitado porque existe. E tem um lance interessante. A comunidade do funk se organizou e a molecada, sextas-feiras, em muitas cidades aqui na capital, na minha cidade também, eles fazem o tal do rolezinho, que a galera vai para os shoppings. Na cidade que eu moro, no interior, eu não sei se os dois shoppings, porque um deles, desde quando eu fechei uma loja lá, eu não sei se, mas no outro shopping, com certeza, às sextas-feiras eles proíbem a entrada de garotos menores de 18 anos. Aí eu te pergunto, a classe média ou alta tem o poder, o direito de criar esse tipo de segregação? Então, ao invés de você aprender a conviver, você separa, cria gueto. Mais fácil, né, para os caras, né? É que nem você chegar em casa, pegar a tua mulher com outro no sofá e vender o sofá. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Eu acho que a classe média precisa rever os conceitos, a classe média alta, né? Precisa rever os conceitos, precisa passar a ter mais acesso à cultura para poder conviver com outras manifestações culturais de uma maneira mais equilibrada. É a famosa tolerância, né? Não adianta a gente falar só de trabalho social, porque já deixou de ser exclusividade do jovem da comunidade matar. Sim. Há 3 semanas atrás, um cara que inclusive frequentava a mesma academia que eu frequento, atirou, um motorista de ônibus bateu no carro dele, ele saiu de dentro de casa, ele tem porte de arma, ele atirou no cara e matou o cara. É um cara de classe média alta. Então, nós precisamos ter muita atenção a isso. Temos que levar, assim, cultura às áreas menos favorecidas, mas está na hora de nós darmos um puxão de orelha nos pares, né, aquelas pessoas que convivem nos mesmos ambientes que a gente convive, para entender que, tá na hora de acordar, é um povo só, senão a coisa não vai andar. O movimento cultural precisa desse tipo de atenção, para a coisa ficar um pouco mais uniforme. Tem uma coisa que eu falo, e hoje as coisas mudaram tanto, e para pior, que eu brinco e falo assim, que daqui a 15 anos o Brasil não tem mais esporte olímpico. Porque você não vê mais as crianças hoje praticando esporte. E os pais ainda colocam eles no celular, porque alivia, não dá dor de cabeça, é muito mais cômodo. Então, ou seja, essa molecada hoje que deve ter uns 9, 10 anos, daqui 8 anos, 10 anos, estariam com 18, 19 anos, como não estão praticando esporte, vai acabar o esporte olímpico no Brasil, porque não há mais incentivo, tanto na área do esporte quanto na área da cultura. E mudando um pouco, voltando ao que vocês estavam falando da pandemia, o que a pandemia fez com a cultura, vê que até o próprio Circo du Soleil faliu. Sim. Foi vendido, foi comprado. Eu sei que eu tenho amigos lá. Inclusive, um dos treinadores do Circo du Soleil passou a pandemia no Brasil e, se não fosse amigos deles... Aperreio. Eles estavam perdidos. Aperto mesmo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda tem algum sonho nessa área que você ama tanto? Há muitos, né? Tem alguma coisa que você não fez, que você te frustrou, você ainda gostaria de fazer? Não. Eu fiz um pouco de tudo, né? Eu fiz até ponta em novela, que era uma coisa que eu queria... Na Carinha de Anjo, eu fiz um... Olha, tá na cara. Mas eu fiz palhaço nessa novela. Tava em casa. Fiz palhaço, foi ótimo. Mas foi legal porque eu não saí muito do meu universo e participei desse trabalho rapidamente. Foram acho que 2, 3 capítulos. A gente gravou num dia só, mas foi bem legal. Fiz bastante
comercial de TV, né? Publicidade. Então, transitei por algumas... Em todas as áreas. Não é meu forte, realmente. Teatro, eu fiz muito de tudo. Fiz comédia, fiz drama, fiz infantil. Circo, também passei, né, por vários aparelhos, várias coisas. Então, eu transitei. Hoje eu sou produtor, né? E tenho a minha produtora, que é a Oficina Cult. Eu com a Ana Luísa Pradella. Então hoje eu estou mais, né, como desenvolvendo trabalhos na que é produção. Muito importante. O produtor. Você acabou de demonstrar isso, muito importante. Você sabe que o Circo de Soleil é um dos circos mais bem vistos do mundo inteiro. Sim. Para você, é o melhor circo que tem? Na atualidade, e por que seria? É o que tem mais investimento, né? Então você acaba também, até pela estrutura que ele tem, de poder fazer uma audição, de trazer gente, os melhores do mundo, né? Tem muito atleta, Tem né? muito atleta. Muito ex-atleta. Ex-atleta. Então, nesse sentido, eu acho o melhor circo do mundo, realmente. Tem o Imperial da China também, que é Esse é ferrado, hein? Esse é fantástico, né? O Imperial da China. Mas eu gosto do circo teatro também, daquele circo antigo. Que rodava as cidades. Assim, puta, hoje não tem muito mais aquela cultura do animal em circo, né? Não tem. O circo do Marcos Frota é um dos mais famosos aqui do Brasil, não é? Tem. Ele roda muito. Tem né? o do Marcos Frota, tem alguns, né? Tem alguns mais antigos, né? Tem o Moscou, tem o Stankovic. Agora, já que vamos descontrair um pouco, a gente já falou do assunto sério. Você deve ter passado uns perrengues viajando, né? Já. Porque todos nós que viajamos muito, a gente passa uns perrengues que... Conta aí um pra nós que te marcou. Algum mico? Vários micos. Tem coisa séria, né? No Egito eu tive problema com a máfia, né? Com a máfia russa lá. A máfia russa mas por quê? sempre em todo lugar. Sério mesmo. Problema sério de eu achar que eu... Porque foi assim, nosso show foi pra lá e... Eu não dançava metade. Metade é ótimo. 10 coreografias em 2 semanas, dá licença, né? Meu amigo, eu assistia chorando o show dos russos. Teve um dia que a gente acabou de apresentar e tinha os ucranianos. E eram 4 meninas também, o show dos ucranianos, eram 4 meninas e um rapaz. Aquele rapaz, cara, eu queria ter nascido ele. E eu olhava, eu falava, cara, como esse cara... Eu era apaixonado por aquele grupo. E teve um dia que a gente apresentou, eles estavam em seguida. Ele veio assim pra mim e falou assim, você é o melhor que eu já vi. Na época, eu fiquei uns 2 dias meio passado, assim, porque ele gostava de mim. Da sua performance. Do estilo, né? E eu falei, aí eu olhei pra ele e fiz assim. Eu fiz assim, eu não consegui responder. Eu falei, não nem dei cuidado. Mas aquilo pra mim foi assim, a coroação de que esforço supera talento. De que, putz, eu falei, pô. E aí, bom, resumindo, só pra voltar na coisa da máfia. Nosso show era um sucesso. E ele era muito mais caro do que os shows dos ucranianos e das russas. E tem um problema no Egito, que é aquilo que a gente ouve falar, que eles levam as meninas para prostituição. Isso existe. Realmente existe fora do país. E tem muito com os grupos de dança lá. Tá? Só que o meu empresário lá, ele era muito... articulado. Ele era muito sério, muito articulado. Então, ele ainda falava, cuidado. Porque, né, a coisa Só que o nosso show estava fazendo muito sucesso. E o show dos ucranianos e dos russos, não tanto. Começou a cair o cachê deles. E o nosso subir. Um dia... E essas meninas, as dançarinas, tanto as russas quanto as ucranianas, elas eram prostituídas depois do show. A gente cheguei a conversar muito com eles lá. E eles retinham o passaporte delas. Eles faziam um show. Em seguida, o pessoal entendeu? Vendia ali o programa para o pessoal do hotel. Né? E tanto é que a gente recebeu um monte de oferta, né, para isso também, mas a gente sempre fez o nosso trabalho muito sério e tal. E um dia, eu andando na rua, parou um carro, o cara falou, entra. E era um cara lá do Egito, acho que o nome dele era Walid. Ele trabalhava para um militar egípcio que tinha esse lance com essa conexão.
Aí eu entrei e falei assim, morri, né? Eu entrei no carro, não tinha como eu entrar, né? Eu entrei no carro, falei, putz, né? Já foi. E o cara falando árabe Perdeu como o outro, Playboy. e eu entendia muito Como é que fala perdeu o Playboy? Perdeu o Playboy, Aí aí ele me levou numa casa, ele falou, vamos entrar, né? Aí eu entrei, subi a escadinha, assim, eu lembro até hoje. Cheguei, tinha umas 20 meninas. Tinha algumas que eu conhecia, das russas, das ucranianas e tal. Um apartamento de um dormitório. Ele chegou e falou assim, eu mando aqui. Aí eu olhei assim. Ele falou, você quer ver? Aí ele pôs as 20 meninas assim e falou assim, olha, tirem todas as coisas de vocês do quarto e ponham no banheiro. Elas foram lá, pau. E eu suando, né? Eu falei, vai me matar no quarto, né? Tirou do quarto, vai me matar no quarto. Aí ele pegou e falou assim, vocês vão dormir a partir de hoje aqui na sala, às 20. O quarto vai ficar pro Paulo. Eu fiquei olhando, né, cara? Aí ele virou e falou assim, você tá vendo? Eu mando no Egito. Ele falou desse jeito, aqui eu mando. O cara mandava no apartamento de um quarto, mas era otimista, né? Eu mando no Egito. Não, mas ele tinha bastante influência. E aí ele pegou e falou assim, então eu quero o show de vocês na minha mão. Na época, eu falei assim, olha, não sou eu que... eu sou, pegou a pessoa errada. Eu só sou o cara produtor, eu faço a produção. Vai falar com o meu empresário. Aí o meu empresário, ele ainda falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá dando muito problema, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o show. Eu fiz um acerto com ele. Vocês vão para Sharm el-Sheikh, que a gente estava no Cairo, e em Giza, né? Giza, que o pessoal fala Gizé, né? Que o que divide o Cairo de Giza é o rio, né? O Nilo. Então a gente ficava ali, né? Aí ele falou, não, vocês vão para Sharm el-Sheikh, que já passando o canal de Suez. Vocês vão ficar lá 1 mês. E eu vou deixar ele vender o show de vocês. Ele vai ganhar porcentagem, mas assim, tudo que for além do show, vocês não aceitem. Né? Tipo, se ele quisesse... enfim. Aí a gente foi. A gente ficou lá um tempo em Sharm el-Sheikh, foi maravilhoso. Porque aquilo, para mim, foi uma outra experiência. A gente foi para um outro lugar. Sharm el-Sheikh é um dos lugares mais lindos que eu fui na minha vida. A gente morava ainda no hotel, na beira do mar. Um hotel maravilhoso. E ele tratava vocês bem? Tratava. Aí a gente ficou um tempo lá, mas depois estavam chamando muita gente, queriam requisitar o nosso show no Cairo, e a gente voltou para o Cairo. Mas trabalhei um tempo na supervisão desse... Muito gostoso. Desse mafioso. É muito gostoso essas histórias, né? Agora né? No dia eu achei que fosse morrer. Já pensou se tiver um filme sobre a vida do Paulo? Aí já no trailer já vai ser assim, né? Paulo Barros, dançarino de 10 coreografias. Numa semana. Em 2 semanas. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Controlado pelo mafioso do quartinho do apartamento. Perdeu o Chiqui Playboy. Mas tem muita coisa legal, muita coisa engraçada. Acidente, teve algum acidente que você chegou a ver? Que eu cheguei a ver, não. Teve Eu vi. Teve uma vez na Colômbia, a gente foi para um encontro de circo, acho que em Bogotá, e aí a gente ia com o pessoal num ônibus, mas aí a gente acabou indo antes. Eu e meu irmão, a gente falou, vamos antes, vamos. A gente ficou uns dias lá na Colômbia, a gente foi ali para a próxima Medellín, para depois ir encontrar o pessoal no... Cartagena. E o que aconteceu, o ônibus... Tombou, morreu uma brasileira, se eu não me engano. E era pra gente estar nesse ônibus aí. Tem muitas histórias assim. Num show que eu fazia no Canadá, o meu capitão, que era bom pra caramba, caiu fora da piscina. Eu tava na arquibancada assistindo um show, porque era meu dia de folga, eu tive que entrar no lugar dele e continuar o show. Continuar o show. Aí posso falar, o cara era grande, tão grande que não aconteceu. Ele caiu com, tipo assim, encaixado na borda, de peito. Foi levar e parar, tira todo mundo, chama a ambulância, aquela coisa. E o cara não fez nada. São riscos, né? Não fez nada no cara. São riscos que se correm. Paulo, eu acho que assim, a sua carreira era incrível. O que particularmente me chama mais atenção, e não era para esperar diferente, né? Existem algumas profissões que eu acho que para a pessoa desenvolver, não tem como a pessoa não ter sensibilidade, não ter paixão. E eu acredito que o palhaço é uma delas.
Eu não consigo imaginar. É uma arte. É claro, né? Você sempre tem mau profissional em todo lugar, mas eu não acredito que um palhaço bem-sucedido seja uma má pessoa por conta da sensibilidade, né? E isso, para mim, ficou claro aqui na nossa conversa pelos rumos, as vertentes que você adota fora dos palcos, assim, picadeiros, né? Como a criação da ONG, que é extremamente útil. Sabe o que é muito interessante? É que a gente olha o palhaço, né? Quando ele está assim, trabalhando, é uma coisa de felicidade, de alegria, de paz, mas no fundo, quando ele tiram a roupa, muitos deles são muito depressivos. Mas você leu isso daí em algum lugar, né? Mas eu acredito isso eu acredito isso eu tô errado? Questão, não, é verdade. Você tá certo. A questão hormonal, biológica mesmo, porque é o seguinte... Eles não têm vida, né? Sempre viajando, tem família, longe de tudo. Mas você... É triste. É que nem, por exemplo, só um minutinho. Você viu o pessoal do Circo du Soleil, a primeira coisa que você vê, o que é? É um bando de artistas milionários. Os caras ganham dinheiro pra caramba. Ganham bem, né? Ganham nada. Não ganham? Não. Sabe quanto ganhou um artista do Circo du Soleil? Ganham uns 8 pau por mês. $100 por show. $100 por show? $100 por show. O top dele... Tô falando porque... Sim, claro. O top deles, $300 por show, assim, aquele que é o melhor do show. E é muito? Não é. Mas assim, comparado com os... que eu falo ganha bem, é comparado com os outros circos. Não, né? mas nós estamos falando de um show. Quanto custa um show que a gente, num picadeiro da vida, quanto você paga para entrar e quanto você paga para entrar no Circo du Soleil? Claro. Sendo que, todo o dinheiro que eles... Assim, todo o suporte, já é pago pelo patrocinador. Que nem por exemplo, o patrocinador aqui já pagou tudo. Já pagou tudo. Já tá pago, então o que eles recebem é deles. Eles já pagam por todo o custo do circo enquanto que eles estão aqui no Brasil. Então o resto é tudo deles. Quem é dono do Circo du Soleil? Era canadense, né? Agora, mas foi vendido, mudou, não sei agora. Tem um grupo de investidores que entrou. Que antes era no Canadá. Né? Mas é isso. O que acontece, né? Falando do palhaço. Quando a gente está no palhaço, quando a gente é o palhaço, quando você está desenvolvendo ali a arte, é uma injeção de tudo, de adrenalina, e é muito bom. Então você tem... Eu comparo que é a mesma coisa que você usar uma droga que te estimule. Você se sente um super-herói. Você pode... É muito gostoso. Então o que acontece? Quando você tira... Baixou a adrenalina. Aí, meu amigo, é por isso que vem você fala... Tem alguma coisa que a gente não perguntou, mas você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma história? Tá faltando? Faz parte da tua vida? O que eu gosto, tem várias histórias, né? Eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei em delegacia, cara. Trabalhei em delegacia de trânsito. Até às 9 horas da noite com você eu aqui. Também. Porque se começar a contar... Se começar a contar... Porque, imagina, você viaja para todo lado, né? Que você faz de tudo. Mas, assim... histórias de viagens tem inúmeras. Enquanto você lembra da história de viagem, pra você deixar em... O que você achou da atuação do... Você assistiu o último filme do Coringa? Assisti. O que você pensa daquilo? Ele traz uma visão assim... na verdade... A gente sabe que é uma ficção, sim, mas aborda a vida de um palhaço, extremamente depressivo, já que a gente está falando de depressão, né? Você estabelece alguma coisa com a realidade? Com a realidade daquilo? Eu acho que muito forçado. Dentro de um... não é que é forçado, mas dentro de um universo que é o universo do palhaço, da coisa, tem de tudo, né? Eu não acho que seja forçado nesse sentido, mas... Mas um personagem extremamente rico, né? Sim. Com um ator excepcional, né? Não. E vai ter continuação agora. Vai. Joaquin Phoenix. Agora, o que eu acho assim, quando a gente vai conversando sobre tudo isso,
E assim, não quando a gente fala, Paulo, né, eu fiz muita coisa, tal. Mas isso é um pouco da nossa cultura, né, do brasileiro. O brasileiro, ele se reinventa, né? Polivalente. Ele é polivalente, ele se reinventa. A gente faz de tudo. A gente criativo. Guerreiro. A gente vai se moldando às necessidades, né? E o artista brasileiro, ele é assim. Se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão te assistindo, de repente até pela cultura, pelo circo, pela dança, o que você falaria? Eu falaria o seguinte, estude. Ao mesmo tempo que a gente é muito criativo, o brasileiro ele é muito preguiçoso. A gente sabe disso, né? Então, se a gente estudar um pouco, se você se informar, se você for atrás, você realmente faz qualquer coisa. Você desenvolve. Foi o que eu falei. Eu fui. Faz trapézio? Faço. Faz não sei o que? Faço. Vamos criar uma associação? Cara, essa foi a coisa mais louca da minha vida. E fez com excelência. Exatamente. Mas por quê? Porque deu certo. Eu fui atrás depois. A partir do momento que eu me propus, eu falei, bom, agora eu me propus a fazer isso, então agora eu vou aprender realmente a fazer isso. Eu não vou fazer mais ou menos. Você se dedicou. Eu não vou fazer mais ou menos, né? Eu não vou... E assim, a minha vida inteira foi assim. E como produtor também. Eu fiz trabalho para Yamaha, eu fiz Salão Duas Rodas. Entendeu? Eu fiz trabalho para aquele evento da Globo News lá, que era... Qual trabalho você está fazendo agora que o pessoal, de repente, pode te procurar para assistir? Tem algum? Artístico, não. Tem esporádico, então não tenho nada marcado, assim, nada pautado. Mas, bom, eu estou aí com a minha produtora, quem precisar também de produção, que é a Oficina Cult. Já divulga. A Oficina Cult, tem a associação também, que nós estamos aí com as redes sociais. Sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura, sou um numeral, 11 numeral. Tá? Então nós continuamos até hoje dando assistência com os programas, com Tira Dúvidas, com Boletim de Notícias. E se precisar também, deixa recado para nós aqui que a gente encaminha pro Paulo. Isso aí. E não hesitem realmente. Essa associação eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu ouvi dizer que foi realizada nessa pandemia, porque... Parabéns, eu acho que muitas pessoas do setor reclamaram, mas você é a primeira pessoa que trouxe uma solução. Aliás, perdão, não uma solução, mas um guia para um caminho para... Porque a gente não detém a verdade absoluta das coisas, entendeu? Mas é o que eu falei, a gente vai atrás, a gente pesquisa. Então, o que nós fizemos como associação? Nós começamos a entrar em contato com tudo, até parlamentar. Precisamos resolver isso aqui, meu amigo. Como que você vai resolver com a gente? Entendeu? Vamos dialogar isso aí. Então, a gente chamou o pessoal para responsabilidade. Entendeu? E os gestores de cultura também, dos municípios. Falou, meu amigo, o que você vai fazer aí pelo teu município? Né? O que você vai fazer para resolver o problema? E é uma falta foi o que eu falei, é uma falta de conhecimento do que é o setor cultural, assim como é o turístico também, porque é o setor que gera recurso. Meu amigo, gera recursos. Os outros países do mundo desenvolvido estão retomando através disso, da cultura e do turismo. Portugal Turismo tirou Portugal da crise. Foi o primeiro, não só dessa crise, como da crise anterior, né, que houve com aquela quebra da Grécia. Então, o turismo foi uma das coisas que levantou. Ferramenta alavancadora. Exatamente. Olha, o que o pessoal não pensa é assim, tá? Você vai investir na cultura, não estou falando de entretenimento, mas na cultura do teu município. Você investindo na cultura, você vai aumentar o produto cultural, o entretenimento, as coisas. E isso gera recurso. E são os dois, olha, vamos falar assim... Turismo, atrai turismo. Turismo. São os dois setores de maior capilaridade do mercado. O que é isso? Para você ter um espetáculo de teatro, você contrata o quê? Um serralheiro para fazer o cenário, um marceneiro, eletricista, entendeu? Transporte. Então a pessoa vai assistir uma peça, ela para o carro no som, ela para o carro no estacionamento, depois ela vai comer. Então você movimenta também a gastronomia. Você aquece a economia como um todo, a economia local. Costureira, eu conheço um monte de costureira. Sim. Que trabalha para pessoal de teatro, faz figurinos, faz cenário. Então, assim, são os dois setores de maior capilaridade. Quando você investe na cultura, você não está investindo só na cultura. Você tá movimentando... E o artista que se desenvolve e vai ganhar o dinheiro, ele vai gastar onde? No município que ele mora.
E o interessante é que você deu uma definição muito boa para a cultura. E eu estou muito feliz de ter uma pessoa aqui que alinha esse tipo de ideia. Porque quando eu falo para as pessoas... Eu citei agora há pouco de levar cultura para... Com certeza algumas pessoas não vão entender o que eu disse. Levar cultura para pessoas... Levar a cultura adequada para pessoa também de outras classes. Porque não adianta você dar uma Ferrari na mão de um cara que não é habilitado, não sabe dirigir. E tem muita gente que tenta, eu vou pegar verba, vou despejar em tal lugar. Então, assim, faz uma união. Eu acho que precisa se levar para a pessoa da periferia que ela tem tanto direito de ir no shopping aqui na Faria Lima, quanto o cara que mora lá. E tem que falar pro cara que mora na Faria Lima, ô, chegada, é o seguinte, deixa eu te explicar o que é a cultura. A cultura é um negócio que pertence a você e pertence a eles também. Certo? Então, assim, o Ariano Suassuna, ele escreveu com a intenção de você ler e do cara que mora lá em Guaianazes ler também. Então é essa coisa que eu me refiro, que a gente precisa fazer com que a cultura seja mais homogênea, sabe? Parar com essa coisa de segregação, né? É a mesma coisa que... Ó, eu tenho um amigo que ele ficou decepcionado. Eu sou de Campinas e tem um ator lá, acho que eu não sei se o Alex conheceu, é o Vado. Ele fazia navio negreiro. Eu conheci o Vado. Você conheceu o Vado? Claro. O Vado era uma figura incrível. E eu fui assistir uma das apresentações do Vado. E tem um trecho lá que ele fala, negro gosta de negro, e o negro exalta a mulher negra, não sei o quê. E ele, na época, era casado com uma loira. E na hora de ir embora, ele foi embora com a loira. O meu amigo, eu vi que ele foi embora, assim, a gente foi embora, tal, eu empolgado, ele foi embora. Eu falei, o que foi? O que foi? Você não viu? Eu vi o quê? Ele foi embora com uma loira. Eu falei, tá, e daí? Era um travesti? Aí ele falou assim, a gente moleque, né? Ele, não, mas é uma loira. Eu falei, tá, eu não tô entendendo. Ele falou, mas o texto todo ele falava, ele exaltava o negro. Eu falei, oh, quer dizer então que pô, a gente tem que ficar preso a certos... A gente tem que entender, porque hoje, nessa época, só para emendar, né? Porque se tudo é ligado, cultura, né? Infelizmente, o preconceito racial, o negro, preto, que negro é só no Brasil, né? Que a gente, às vezes, fala preto, o cara se ofende, mas não é. O preto, ele precisa entender o seguinte, para conquistar o seu espaço, ele precisa parar de fazer vista grossa para certas coisas que acontecem, né? Porque o preto, ele muitas vezes se sujeita a coisas que ele não deveria se sujeitar, mas ele também precisa aprender a gostar de pessoas. O ser humano, em modo geral, deveria ser assim, independente da cor. E eu sei que eu sou criticado por essas coisas, porque todo mundo acha que... Eu falo para os meus amigos, eu fiz uma live durante a pandemia, tá? No meu Instagram, com o Jorge Monteiro. Um cara que eu até gosto, mas eu tô há dias de tirar ele do meu Instagram. Porque tudo para ele é racismo. Você entendeu? Tudo para ele é racismo. O mal tá na cabeça daquele que pensa. Tudo para ele é racismo. Tipo assim, ele não, se eu falar assim, ó, meu filme favorito é Cinema Paradiso. Mas por que não um filme do Spike Lee? Por que não um filme que tem o Denzel Washington? Então, tipo assim, as pessoas precisam aprender a gostar de pessoas. Eu sou a pessoa menos preconceituosa que você vai conhecer na tua vida, né? Nunca tive problema nenhum. Cara, imagina, E eu concordo, eu acho realmente que a gente tem que combater o preconceito, combater a violência contra a mulher, tem que ser combatido até porque da forma natural a gente já viu que não vai rolar, né? Mas eu tenho o seguinte pensamento, eu sou contra a violência. Uma vez foi uma amiga minha em casa, ela começou lá, porque a violência contra a mulher, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, eu também concordo. Só que eu falei, sabe qual que é o problema? O problema não é a violência contra a mulher. O problema é a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a criança, a violência contra o meio ambiente, a violência contra o homossexual, é tudo. O problema é a violência. Entendeu? A gente tem... Tudo bem, eu sei que a mulher só... Cara, eu sei melhor do que ninguém. Então, eu acho que tem que se combater, tem que ter os movimentos e tal, mas eu acho que não pode também... O extremo, ele é tão prejudicial quanto... Tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou te falar mais, hein? Olha só, você estava falando de preconceito, eu concordo com vocês. E hoje eu sofro preconceito. Por ser deficiente físico. Então, com certeza. Entendeu? Eu não tenho problema em falar eu sou deficiente físico. E você, na sua vida, nunca esperou que fosse sofrer preconceito? Né? Nunca.
E nunca fui preconceituoso com ninguém. E hoje eu sofro preconceito e nada disso me põe para baixo, porque eu aprendi muito e hoje eu posso ajudar muitas pessoas através disso. Claro. E agora, eu sou, assim, para resumir, eu sou o melhor namorado para minha melhor amiga. Cara, como é que pode, né? Essa é a realidade. Já ouvi várias vezes isso. Mas nada me põe para baixo, porque eu tenho um ditado que eu falo, as pessoas só podem te pôr para baixo com o teu consentimento. Claro. E ninguém vai me pôr para baixo, não. É. Paulo, cara, que programa maravilhoso. Foi muito bom. Né? Foi muito bom. Ser, né? Daqui, nas próximas participações, eu já vou ser quase um dançarino. Eu tenho aí algumas fotos, dá pra jogar. Não, a gente quer um vídeo pra expor. O vídeo. Dá sim. O vídeo, eu vou te falar por que eu não tenho. Porque na época a gente gravou tudo em VHS. Super 8. E era aquela fita que é um sistema europeu, acho que é MCCAM. Porque tinha Betacam, umas coisas assim. E eu até hoje eu não consegui um lugar que convertesse, que digitalizasse. Até hoje eu não achei. E eu tenho lá as fitas lá, mas não consigo. Agora, foto eu tenho. Não, mas nós vamos encerrar vendo tudo isso aí e deixando também aqui a nossa gratidão a você. E eu vou te falar, você abre o olho aí que com 3 semanas, daqui a pouco você vai ter um novo Fred Astaire aqui. Aê, garoto! Esse meu chefe é maravilhoso. Eu vou virar artista circense quando eu me casar com uma artista circense do Circo de Soleil. Eu só não vou dançar porque eu, como dançarino, era um ótimo lutador. Agora não tem nem isso. Paulo, muito obrigado. Deus abençoe abundantemente sua vida. Virei teu fã. E a gente... Pelo amor de Deus. E eu espero que as pessoas realmente procurem mais informações. Vamos repetir as redes do Instituto, da organização. Da associação, sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos em todas as redes aí, no Instagram, no Facebook e também a Oficina Cult. A Oficina Cult é uma produtora que, na verdade, ela já existia, o nome era da Aninha, mas ela trabalhava no ramo de moda e tal, e eu também tinha a minha produtora, a gente se juntou e usou o nome da Oficina Cult. Então, assim, tem muita coisa legal, a gente abraça aí vários segmentos do setor artístico. Então, se precisar de produção para dança, para show grande, para teatro, para tudo, a gente faz tudo. Perfeito. Muito obrigado, Paulo Barros. Focus 23 vai ficando por aqui. Mas antes eu vou deixar um recado aqui. Como é que é o nome do cara lá do apartamento de um... Walid. Como é que fala? Walid. Ô sujeito. Fica esperto, hein? Aqui no Brasil o bagulho fica louco pro seu lado, viu? Focus 23, o universo da superação. Aqui no apartamento de um quarto você não manda, não. Abraço, gente.